Olá! No trabalho de hoje, vamos apresentar a implementação de recursos vistos ao longo do semestre na disciplina de Modelos para a Tomada de Decisão, em uma situação com a qual o grupo se deparou e que diz respeito à parte operacional de uma empresa. O grupo espera que, através da utilização desses recursos, somados a ferramentas estatísticas, possamos apresentar uma resolução que torne a operação dessa loja mais eficiente. A empresa escolhida tem como modelo de operações, a venda de cigarro eletrônico, produtos que estão em tendência entre os jovens e estão começando a ter alta demanda na cidade de São Paulo, lugar de atuação da companhia. O primeiro passo do grupo foi entrar em contato com o responsável pela organização das vendas feitas pela loja. Descobrimos que cada motoboy é contratado e pago por quilômetro rodado e as entregas são feitas um dia depois do cliente finalizar o pedido. Nesse aspecto, percebemos então que a falta de organização nos trajetos de entrega estava levando a maiores custos que eram desnecessários para a empresa. Isso se dava pelo fato dos responsáveis por essa organização estarem priorizando a ordem na qual os pedidos haviam sido feitos, mas assim acabavam implicando em rotas muito ineficientes que, além de aumentarem os custos, também aumentavam o tempo de entrega que estava sendo feito. A partir dessa situação inicial, focamos em melhorar a operação das entregas da empresa, visando proporcionar o menor caminho possível para o trajeto dos motoboys nos bairros que apresentavam maior demanda na cidade de São Paulo. O primeiro passo para começarmos a pensar em uma possibilidade de melhora para o problema operacional da empresa consistiu em adquirir os dados de entregas feitas por bairro no último mês de operação. Tendo posse dos dados, o grupo realizou uma breve análise estatística dos valores obtidos no RStudio. Foram plotados histogramas, boxplots e dot charts que nos ajudassem a entender melhor o setor de entrega da empresa, para que assim pudéssemos encontrar possíveis pontos que poderiam ter um melhor desempenho, fazendo com que os custos diminuíssem. Logo de cara, algo que se tornou perceptível durante a análise foi o fato de que muitos bairros faziam poucos pedidos durante o intervalo de um mês. Isso nos deu a ideia de estimar qual seria o trajeto mais provável de ser feito em um dia qualquer do mês, dado que esses bairros que realizam poucos pedidos têm pouca chance de fazerem parte do dia a dia de entregas da empresa. Na imagem colocada nesse slide, temos um gráfico construído a partir do vetor, que contém os resultados da divisão do número de pedidos feitos por bairro pelo número de dias em um mês. Ou seja, ele representa a frequência de probabilidades das demandas por região. Nele, podemos perceber o que havia sido comentado anteriormente, acerca do grande número de lugares que pouco aparecem na operação diária da companhia. Os dados à esquerda mostram os cenários com baixa probabilidade de ocorrência. Por fim, os dois gráficos subseguintes mostram o tratamento aplicado aos dados que levaram à escolha dos bairros que serão utilizados no problema, sendo esses Vila Nova Conceição, Alto de Pinheiros, Jardim Paulistano, Jardim Paulista, Higienópolis, Real Parque, Santo Amaro, Itaim Bibi e Cerqueira César. Após fazer as análises estatísticas do problema, o grupo partiu para fazer uma modelagem para otimizar a operação da companhia. Quando conhecemos a empresa e entendemos qual é o seu problema, que impacta diretamente tanto na sua receita quanto no seu lucro, percebemos que uma forma de resolvê-lo seria utilizando o método do menor caminho, dado que a desorganização por parte da empresa faz com que ela pague maiores fretes aos seus entregadores desnecessariamente. Dessa forma, o grupo fez uma modelagem visando organizar a maneira com que as entregas são feitas, de modo a reduzir ao máximo o custo de frete das entregas, maximizando, portanto, os lucros da companhia. A análise estatística feita anteriormente nos apontou quais bairros tinham maior probabilidade de fazer pedidos durante dessa forma. Escolhemos os bairros com maior frequência de pedidos, pedidos com mais iguais ou maiores que 13 no mês. Calculamos a distância entre os bairros utilizando a ferramenta do Google Maps
que nós julgamos ser adequada para o caso e, dessa forma, utilizamos o solver para solucionar o problema da companhia. A primeira tabela a seguir mostra quais são as distâncias entre os bairros e da loja até os bairros, em quilômetros. É importante notar que as células com o número 1000 são as distâncias entre o bairro até ele próprio, algo que não faz sentido prático e, portanto, deve ser desconsiderado na modelagem do problema. É usado um número alto para que o programa entenda que é uma distância muito grande e não nos bande de um bairro para ele mesmo. Quando vamos fazer o nosso modelo, é importante impor algumas restrições que representam as condições reais para que ele seja resolvido. A primeira delas é que, com exceção do último ponto de entrega, e no nosso caso foi o bairro de Santo Amaro, isso porque ele é o mais distante da nossa loja e portanto, consideramos como ponto final de entrega. Todo bairro que o motoqueiro chega para fazer uma entrega deve sair para fazer outra em outro bairro. Matematicamente falando, pensando no Excel, a soma da linha do bairro deve ser igual à soma da coluna dele. Ou seja, assim como o motoboy chega no bairro, ele também deve sair. Por fim, como a volta à loja não é contabilizada no frete, só a restrição nesse caso é: a soma da linha da loja deve ser igual a 1. Ou seja, o motoboy deve sair da loja e necessariamente ele deve ir a algum lugar. Em seguida, seguem as restrições relacionadas à necessidade de passagem em todos os bairros pertencentes à amostra. Para isso, o que foi feito é igualar as linhas da tabela, ou seja, as saídas de cada bairro, a 1. Isso foi feito já que, para a resolução do problema, foi utilizada a necessidade de os resultados serem binários, e, dessa forma, o solver entenderá que há necessidade de haver saída de todos os bairros. Como foi mencionado anteriormente, consideramos Santo Amaro o ponto final, e, portanto, o motoboy não sairá de lá para nenhum lugar, por isso o bairro não entra nessa restrição. Por último, foram feitas as restrições que englobavam a necessidade de chegada em todos os bairros. Para isso, assim como foi feito na última restrição, igualamos as colunas de cada bairro, ou seja, as chegadas, a 1. Dessa forma, o solver irá entender que existe a obrigatoriedade tanto de saídas quanto de chegadas dos elementos do problema. Nesse caso, o bairro de Santo Amaro foi incluído. Isso porque, invariavelmente, o motoboy chegará lá, dada a solução encontrada pelo solver. Com o devido funcionamento do solver, desenvolvido pelos membros do grupo, chegamos em um trajeto ideal para ser seguido conforme o modelo estatístico de entregas. De forma binária, o solver mostrou a rota, dado que a coluna com o nome do bairro é o local de chegada e a linha da tabela é o local de saída. Como podemos ver, a rota ideal sai da loja para o Alto de Pinheiros, percurso de apenas 1 km. Em seguida, o motoboy deveria seguir para o Jardim Paulistano, cuja distância calculada através do Google Maps é de outros 5 km. O próximo destino é o Higienópolis, a uma distância de 5 km também. De lá, a próxima parada é o bairro Cerqueira César, com distância de 4 km. A partir desse destino, o motoboy deve seguir para o Jardim Paulista, que fica a 2 km. O próximo destino é o bairro Vila Nova Conceição, próximo ao INSPER, que fica a 3 km do Jardim Paulista. Em seguida, o motoboy se desloca para o Itaim Bibi, localizado a 2 km dali, e em diante, os maiores trajetos começam a aparecer. Depois do Itaim, o destino do motoboy é o Real Parque, localizado a 6 km. E por último, o motoboy tem seu último local de delivery em Santo Amaro, que fica localizado a 9 km do destino anterior. O total do translado equivale a 37 km rodados em São Paulo, passando por diversas regiões e otimizando a distância das entregas, que acaba por alterar o tempo de entrega dos produtos também. A base de cálculo da empresa para fazer o pagamento do motoboy vem de um aplicativo de entregas chamado Lalamove. Esse app cobra R$ 9,50 fixos para entregas,
Aos destinos que excedem 4 km é cobrado mais R$ 1,15 por quilômetro adicional. Além disso, para cada parada também é cobrada uma taxa de R$ 1,10. Para efeitos comparativos, calculamos o custo que a empresa tem com o entregador caso ele siga a rota mais eficiente e também fizemos a conta do custo em um trajeto escolhido aleatoriamente entre esses novos destinos com mais entregas. A nossa rota mais curta, de 37 km, possui um custo de R$ 105,75, sendo 9 vezes o custo fixo de R$ 9,50, mais 9 km que acabam excedendo os 4 permitidos pelo app, gerando uma tarifa de R$ 10,35. Além disso, como são 9 paradas, R$ 9,90 são cobrados por elas. Nosso caminho construído de forma aleatória a fins de comparação possui 84 km e custo de R$ 151,75. Os custos são compostos também por 9 vezes a tarifa de R$ 9,50 mais R$ 9,90 da taxa de paradas. A diferença aparece na quilometragem que excede quase 4 km, fazendo com que o custo todo seja de R$ 56,35 nesse quesito. Isso nos mostra como esses pequenos detalhes podem fazer a diferença. Isso é apenas um dia aleatório que acabou por aumentar o custo em quase R$ 50. Se calcularmos essa perda pela falta de eficiência da operação no mês, chegaremos a valores muito grandes que têm impacto significativo na geração de caixa da empresa. Através dos resultados obtidos, esperamos poder aplicar as rotas que minimizam os custos no planejamento diário da companhia, para que assim ela possa realizar sua operação com o menor custo possível. Não podemos deixar de lado o fato de que o modelo apresentado pelo grupo é baseado em evidências estatísticas e, sendo assim, aponta para cenários com maior probabilidade de ocorrência. Sabendo disso, a ideia é que a empresa possa ter um maior planejamento para grande parte do mês. Porém, ainda será necessário que ela melhore a organização para os dias em que os pedidos feitos residam em bairros que recorrem menos aos produtos da loja e, portanto, não estão previstos no modelo criado. Vale ressaltar que a empresa atendida pelo grupo ainda se encontra em um estágio muito precoce de maturação. E, portanto, é possível que a resolução apresentada pelo grupo venha a se tornar obsoleta em um futuro próximo. Por fim, gostaríamos de comentar que, a pedido do dono da loja, pelo fato de estarmos utilizando os dados referentes à sua operação, o nome da empresa foi mantido em sigilo, com o intuito de manter a privacidade dos envolvidos. Obrigado a todos.